ditadura militar tomou o poder à força e reprimiu com muita violência os brasileiros que lutaram por democracia. Mesmo assim, muita gente se atreveu a questionar. No primeiro dia do golpe, a sede da União Nacional dos Estudantes é incendiada e metralhada no Rio de Janeiro. O movimento estudantil luta pela volta da democracia e é fortemente reprimido pelo regime militar. Já tinha gente não permitindo a nossa saída do prédio da Uni. Já começaram a atirar. Atiravam coquetel molotov, atiravam tiro mesmo. Metralhadora, de fuzil, de revólver e tal. Quando nós passamos pela sede da Uni, a Isolda começou a chorar, escorrer lágrimas assim, porque era um teatro muito bonito. A Uni ia estrear e tal, estava tudo pegando fogo, né? A coisa começou a ficar cada vez pior, até que não teve outra saída. O negócio é pular o muro e fugir pela Rua do Catete. Uns ajudando os outros a subir no muro para pular. E os moradores dos prédios em volta gritando: foge, comunista, vagabundo, covarde! Os carros buzinavam, faziam um carnaval danado na rua. E eles gritavam: agora o dólar vai baixar. Nenhum de nós tinha um canivete na mão. As armas que apareceram na foto de um jornal de grande circulação aqui no Rio de Janeiro na época, que eram fuzis empilhados numa parede, era até no palco. Era no palco do teatro. Não eram armas. Eram fuzis de madeira que a gente tinha fabricado. Nós mesmos tínhamos feito na madeira para fazer a peça As Aventuras do Ripió Lacraia, do Francisco de Assis. Os generais da ditadura acusavam de revolucionário qualquer grupo de oposição. Eles eram taxados de transgressores e subversivos. A perseguição era inevitável. Para a opinião pública, esses grupos eram a ameaça à moral e à ordem. A nossa arma era só a consciência, era só a vontade de mudar esse país, de fazer desse país um país grande, um país soberano, com um povo livre. Nós lutávamos por democracia, questões mínimas, né? Funcionamento de instituições livres, né? Da auto-organização, né? Como é um grêmio de estudantes secundaristas, faça-me o favor, né? Tu ter lei de segurança, né? Para enquadrar pessoas, por tentarem reabrir um grêmio de estudante secundarista, né? Mostra que objetivamente nós lutávamos por democracia, né? Quando você vai olhar o que aconteceu com a minha diretoria, né, que foi eleita a março de 69, nós temos uma enorme quantidade de mortos. Dos 10 diretores, nós só tivemos uma diretora que não foi presa. Os outros 9, foram presos, e dos presos 6 foram mortos. Durante um bom período só se apanhou, né? Até que chegou um momento em que se achou que devia revidar. E o revide se deu através exatamente de coquetéis molotov, de se colocar fogo em carros dos brigadianos e da polícia de choque que nos atacavam e de tentar roubar os revólveres dele como parte do arsenal que pretendíamos compor para lutar armado. A Polícia Militar do Rio de Janeiro assassina o estudante secundarista Edson Luiz no restaurante universitário em 1968. Na Candelária, a missa realizada em homenagem ao estudante morto provoca novos confrontos com a polícia. As ruas das grandes capitais do país são tomadas por grandes manifestações de protesto. A cada repressão você tinha uma reação maior. Isso muda de figura a partir do AI-5, porque aí ela passa a ser uma repressão muito mais agressiva, porque ela começa a atingir, quer dizer, aquelas mobilizações dentro das faculdades. Ela não reprime só a manifestação de rua, ela passa a reprimir tudo.
Muitas pessoas que se opõem ao regime são obrigadas a viver clandestinamente para fugir da prisão e da tortura. Diante dessa situação, prisão preventiva decretada, então evidentemente que a gente sabia que ser preso significava ser torturado, talvez morto, né? Então a gente já não podia continuar mais vivendo com a identidade da gente, nos meios conhecidos, com a profissão da gente. Prevendo que eu viria a ser visado, isso acontecia comigo e com muitos, eu comecei a tratar da minha documentação falsa. Uma vez nós pegamos um cartório inteiro exatamente para fazer documentação para proteger as pessoas que iam para a clandestinidade, as pessoas que eram descobertas. Então era um momento importante para ter possibilidade das pessoas sobreviverem àquele cerco policial. Se a polícia fosse conferir no seu registro, lá existia essa personalidade que eu adotei, chamada Ronaldo Matos. Agora, eu percebi que há uma coisa que as pessoas não conseguem mudar, ou é muito difícil de serem mudadas, é o caminhar. O caminhar, a pessoa tem uma postura caminhando que você à distância reconhece. Então eu comecei a caprichar, ainda mais quando eu ia a determinados lugares, e mancar, fingir que estava mancando. Em determinadas famílias, chegamos por amigos de confiança, e disseram, não, são 2 estudantes, eles precisam de alguns dias, aí podem, eles vão pagar, esses amigos é que pagaram, nós não tínhamos nada, né? Vivemos sem lenço nem documento. A canção é romântica, a realidade é um pouco menos. Os militares criam a Lei de Segurança Nacional e legalizam a repressão aos adversários do regime. Os direitos humanos são constantemente desrespeitados e milhares de pessoas são presas. Aqui era antes uma solitária. Aqui dentro tinha 2 fileiras de celas solitárias de um lado e 2 do outro. Só tinha uma fresta, quer dizer, de luz que quando o sol ia se pondo, entrava um raio de luz lá dentro. E o pessoal me passava folha por folha do 100 anos de solidão e eu lia aquilo em pé, porque o raio de sol só pegava a partir de uma certa inclinação e eu só podia ler em pé. Botava a gente descalça, em pé, em cima de 2 latinhas, latinha de salsicha, de qualquer coisa, abertas, nua, né? Descalça, em pé, em cima da latinha. E as latinhas iam enfiando na sola do pé da gente. E se a gente caísse ou descesse, aí era espancado e botava de novo em cima da latinha. Eu dava aulas imaginárias para uma classe virtual, né, e com isso eu me sentia trabalhando. Evitava dormir de dia, eu rezava muito, eu aproveitava o miolo de pão para fazer um terço. A Lei de Segurança Nacional prevê, eu não me lembro agora se eram 10 ou 15 dias de incomunicabilidade. Esse era o período em que você mesmo não poderia receber visita de advogado, nem de nenhum familiar, absolutamente nada. Era o período que durava o interrogatório. Ninguém podia ir ao preso. Quem podia ir, com as dificuldades que existiam, mas era o advogado. Primeiro, depois o advogado conseguia que a família visitasse. Mas o advogado era a pessoa em que eles se agarravam como tábua de salvação. De uma vez só prenderam todos os advogados que advogaram no Editoria Militar de São Paulo, ao mesmo tempo, porque dizia o comandante militar da área que os advogados estavam fazendo muitas denúncias de tortura, essa coisa toda. Então, de repente, nós fomos levados para o QG, DOI-CODE, fomos submetidos a interrogatórios, pressionados. Quando eu cheguei, eu fui posto na frente de uma mesa, com uns 10 torturadores em volta e meia lua atrás de mim, na minha frente um coronel. Sentado, botou as botas na minha cara assim e me enfocando pelo meio das botas. E foi avisando logo, aqui não tem doutor, doutor somos nós.
Aqui não tem advogado, advogados somos nós, com as botas assim, né? Aqui não tem habeas corpus somos nós. Algumas organizações de esquerda adotam a resistência armada para tentar derrubar o regime autoritário. O movimento estudantil se dilui, se destrói por si mesmo, em função da repressão. Só resta a alternativa da clandestinidade e daí a tentação da luta armada é o passo seguinte que se faz. Me recordo primeiro de Caparaó, depois houve a tentativa de foco com o capitão Carlos Lamarca e finalmente do Araguaia, a guerrilha do PCdoB. A Conferência Nacional dos Bispos chegou a apoiar oficialmente o golpe de 64. Mesmo assim, os progressistas da Igreja se unem à resistência. Muitos padres e bispos são vigiados e perseguidos pela ditadura. Aos poucos, a Igreja percebe o lado cruel da repressão política. E à medida que a Igreja ia percebendo com mais clareza, não é? Esse caráter do sistema ditatorial, esse caráter repressivo, mesmo brutalmente repressivo, ela foi tomando as suas distâncias até entrar numa atitude francamente hostil à permanência dos militares no poder. Padre devia ser homem do altar e da sacristia, entendeu? Agora, quando fosse para dar cobertura à classe dominante e opressora, então a igreja servia muito bem. Mas quando a igreja falava a respeito dos direitos dos pobres, da necessidade de defesa dos direitos humanos, aí era comunismo. Esqueciam que nós todos cristãos somos discípulos de um prisioneiro político, né? Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa rua de Jerusalém. Morreu sob 2 processos políticos. Ele foi um preso político, torturado como preso político e condenado à pena de morte da época, né, dos romanos que dominavam a Palestina do século I. Nós, por exemplo, aqui ajudávamos. Eu morava nessa ocasião em Viamão, tinha uma comunidade de rapazes. Nós recebíamos pessoas presas em São Paulo, que foram torturadas e que seriam mortas certamente se não escapassem. Vinham para cá. Eu mesmo, na casa onde a gente morava, a gente deu guarida e refúgio a essas pessoas que depois, então, passavam então, para a Argentina, possivelmente Chile, etc. Houve um assassinato de um padre muito próximo ao Dom Helder Câmara, lá em Recife, que era um sinal. Ele ia a muitas reuniões, ele era meio afoito, confesso. Um belo dele saiu da reunião, botaram no carro, dizendo que ia levar para outra reunião, levaram para campo da universidade, botaram a corda no pescoço, arrastaram. Eu tenho retalho dele, todo ele crivado de balas. No cemitério, quando nós chegamos, Dom Helder achou que o mais conveniente era que se fizesse simplesmente silêncio. Era um ambiente piedoso, de oração e de reza, e ao mesmo tempo de temor. Nós não sabíamos o que podia acontecer naquela hora, com aqueles militares cercando a gente. Quando terminou o canto, a bênção para o túmulo, Dom Helder, olhem, vamos então sair todos com lenço na mão, em absoluto silêncio. Nem sabia que podia haver outra hecatombe ali, né? Os cursos de justiça ministrados pelos dominicanos formam novas lideranças na luta pela democracia. Havia que nesta igreja
uma reunião de, às vezes, 800 a 1000 pessoas. O conteúdo era, a partir dessa mensagem que vinha da igreja, mas convidando a uma grande renovação social, a partir dessa mensagem, enfrentar os problemas. Lendo os salmos, em que os salmos diziam que os pobres são oprimidos, etc. E o pregador dizia, veja gente, nós somos, na nossa fé cristã, nós somos contra a opressão. Nós somos contra a tortura. No final de 1969, mais exatamente no início do mês de novembro, a Polícia Política de São Paulo, chefiada pelo famigerado Sérgio Paranhos Fleury, né, vieram, né, porque invadiram o convento aqui ao lado, à procura de alguns dominicanos para prender. Tivemos a sorte de perceber que estava para acontecer alguma coisa, conseguimos sair de onde morávamos, poucos minutos depois chegou essa polícia política. Os outros dominicanos foram presos e praticamente quase todos eles foram torturados. No essencial, o setor progressista da igreja foi responsável pela sobrevivência do movimento universitário, do movimento secundarista, até o Congresso de Ibiúna. 1968, a UNE faz congresso clandestino em um sítio em Ibiúna, interior de São Paulo. Mais de 800 estudantes são presos. Cada um da comissão que estava incumbida de receber e transportar tinha um código, tinha uma senha, a pessoa tinha que repetir a senha para ser transportado para outro local e daí para ir até Ibiúna. Da rodovia Raposo Tavares, eles eram trazidos para cá e as pessoas que traziam os delegados para cá eram pessoas que estavam diretamente envolvidas com a realização, com a montagem desse congresso. Eram estudantes, militantes do movimento estudantil, vindos de alguns estados, como o Rio de Janeiro e o Paraná, que deram uma contribuição maior, além de São Paulo, e esses delegados eram trazidos para cá até o sítio. Então eles não tinham noção de onde que eles se encontravam. Eu uma vez fui receber uma pessoa que era, não me lembro se ela vinha da Paraíba ou do Rio Grande do Norte, e a senha era Ivanhoé. Então naquele momento, grupos vindo do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, esses grupos se mudaram para cá, 15 dias, 3 semanas antes do Congresso, e com enxadas, enxadões, tudo mais, começamos a desbastar o morro e fazer, nessas encostas aqui, degraus. E esses degraus seriam exatamente como se fosse um anfiteatro. No momento ali que eles pediram um sítio, eu, no meu pensamento, eu achava que era para fazer, né, alguma reunião que ia contribuir para alguma coisa de bom, né, não de ruim, né, porque ninguém luta através de algo ruim, né, eu acho que não viria isso para mim, e nem para minha família, né, eu acho que eu estava contribuindo, e não me arrependo até hoje. Prenderam os 800 estudantes de Ibiúna, no Congresso da UNE. Nós fizemos greve de fome, continuamos o Congresso dentro das prisões. E centenas de estudantes fugiram, tá, pelas contradições do próprio contexto da repressão. Grupos de esquerda passam a sequestrar embaixadores para negociar a libertação de colegas presos. Ajudamos algumas pessoas que participaram do sequestro do embaixador norte-americano, Charles Elbrick, né? Inclusive o Fernando Gabeira ficou escondido na minha casa na época, né? Logo depois do sequestro. E a cara dele apareceu na televisão. E aí a gente teve que conversar com a empregada, com a nossa empregada. Né, e conversamos com a Marlene dizendo, olha Marlene, essas pessoas, a vida daquele rapaz está dependendo de você. Você não pode falar nem para o seu marido, nem para ninguém. Um civil que está no meio de um bando de gente em volta, oficiais, soldados, gente apaisana, gente fardada, pensa assim,
Você foi escolhido pelos sequestradores do embaixador suíço para ser trocado, libertado. Você quer sair ou você quer ficar? Aí eu escrevi uma declaração que a liberdade é o bem mais precioso que um indivíduo ou uma sociedade podem desejar, por isso eu vou sair. Tratados como terroristas, os guerrilheiros de esquerda foram duramente reprimidos pelo regime. Os serviços de informação, controlados pelos militares, prendem arbitrariamente milhares de pessoas em todo o país. Pendurada de cabeça para baixo, levando choque elétrico nos dedos dos pés, nas mãos e na vagina, já quase sem conseguir engolir e respirar. De cabeça para baixo eu olhava para o basculante porque eu ficava vigiando, esperando um raio de sol. Eu achava que a minha salvação era se o sol nascesse, né? E quase de madrugada é quando, nesse estado, eu fui estuprada. Eles me colocaram um chamado sistema de que só poderia comer por dia uma colher de arroz e só um copo d'água. Agora, isso foi em janeiro, foi um mês terrível, muito quente. Eu fiquei preso nessa cela, né? E o calor era insuportável. E ao ponto de que eu fiquei desesperado porque eu precisava de tomar água, porque fui desidratando. Perdi, nesse período, assim, 20 quilos em 2 semanas, né? Pela desidratação total. Quer dizer, chegou ao ponto de que eu tive que tomar um pouco d'água num copo que estava sujo com fezes. Havia, na época, no DOI-CODE, um filhote de jacaré, que eles puxavam com uma corda no pescoço. Eu fui colocada nua numa cadeira, com o filhote de jacaré passando pelo meu corpo, tanto que eu desmaiei. Pimentinha é essa máquina de choque elétrico. Aí os caras entraram e aí já começaram a me bater. Primeiro com as mãos, porrada ali, porrada aqui, etc. Mas depois eles botaram a pimentinha lá na mesa, colocaram fios nas minhas mãos e nos tornozelos, e aí começaram a me dar choques elétricos, e um cara com um fio escapado, ele dava choques por baixo do capuz, nas orelhas, nas costas, na nuca. Você fica inteiramente desnorteado, né? Desnorteado, sem saber e desejando até a própria morte, para acabar aquele sofrimento terrível. A tortura era muito bem planejada, não era, quer dizer, ela não era assim os arroubos de um grupo mais sádico, mais violento. Era uma política de Estado. E as pessoas eram treinadas para isso. Eles batiam para desmoralizar, para vergar, para fazer você se quebrar. E isso eu te digo, o efeito é devastador. Falava comigo assim, a gente já está cansado de trabalhar adulto, tudo igual. Mas a gente nunca trabalhou uma criança de 4 meses. Você e sua filha vão servir para o avanço da ciência. Você está pensando que a gente vai matar ela? Não vai, não. Nós vamos botar ela numa banheirinha cheia de pedra de gelo. E você vai marcar quanto tempo ela demora para virar um picolé. Nós vamos botar ela no pau de arara, vamos dar choque elétrico. Nós vamos quebrar todos os ossinhos dela.
Nós vamos transformá-la num monstrinho. Não vamos matar você também, não. Vamos entregar um monstrinho para você passar o resto da tua vida olhando para ela e sabendo, eu, por ser comunista, sou a culpada por minha filha ter se transformado num monstrinho. Um dia, eu estava na igreja de Nossa Senhora das Graças, aqui em cima, perto de Vila Mariana, e entrou uma pessoa, sozinha ainda, que estava na igreja, ao momento que eu saía, e veio ao meu encontro e disse, Dom Paulo, existe perdão para mim? Eu disse, o quê? Ah, porque eu sou um dos torturadores com que o senhor falou. E o senhor falou que Deus não deixa de vingar a dignidade humana. A gente conseguiu assinar o Jornal do Brasil. E aí eu abro o Jornal do Brasil e todo dia ia olhar as tirinhas do Henriquinho, do Enfio. E um dia eu olho a tirinha, tá lá os faradinhos e uma bonequinha, tudo de cabelo encaracolado, assim, chamada Juliana, conversando com o Fradinho, e ela falando que gostava muito de morango com sorvete. Poxa, o Henriquinho me passou nisso o seguinte, tua filha tá viva e tá bem, né? Na tirinha do Fradinho. O país acompanha os passos do primeiro presidente eleito depois da inauguração da nova capital. Jânio Quadros e o vice João Goulart têm origens políticas diferentes.
A dobradinha Janjan chega ao poder com uma votação estrondosa. Havia a possibilidade de você votar tanto para presidente como para vice-presidente. E você, além de tudo, poderia misturar, quer dizer, você poderia votar para vice-presidente de uma chapa e você poderia votar para presidente de outra chapa. E é isso que permite uma eleição inusitada, que é a eleição de Jânio Quadros para a presidência e de João Goulart para a vice-presidência. Jânio Quadros vai ser eleito numa coalizão muito conservadora e Jango vai ser eleito numa frente com apoio mais à esquerda, né? Mas isso produz uma eleição com essas características e que vai ter consequências muito graves no momento em que Jânio Quadros renunciar. Ele assume com uma concessão àqueles que não desejavam que ele assumisse. Ele assume mudando-se o regime brasileiro de regime presidencialista puro para regime parlamentarista, porque o parlamentarismo diminui um pouco o poder do chefe de Estado. O parlamentarismo dura pouco tempo, né? Vai ser feito um plebiscito, a volta ao presidencialismo vai ganhar maciçamente, né? E aí vem o curto período em que Jango, de fato, exerce a presidência da República com plenos poderes, tenta encaminhar as reformas de base. Sexta-feira, 13 de março de 1964. Uma multidão participa do comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A presença do presidente João Goulart no palanque acelera a crise e precipita a queda do governo. As reformas anunciadas por Jango incomodam empresários, fazendeiros, militares, as grandes empresas transnacionais, a igreja. Entre as medidas que adotaria estavam a reforma agrária e o polêmico tabelamento dos aluguéis. Em plena Guerra Fria, as reformas desagradam também a setores da classe média, assustada com a inflação e a propalada aproximação de Jango com o regime comunista. O Brasil precisava, para assegurar a continuidade do seu desenvolvimento, de reformas políticas, econômicas e sociais profundas. Que significasse o quê? Que significassem tocar na renda do povo brasileiro, dos cidadãos, das cidadãs, na terra, na propriedade. As famosas reformas de base, elas são de fato reformas, elas não têm nenhum conteúdo revolucionário. E seriam tímidas, vistas pelo nosso ângulo hoje. Quer dizer, certamente os movimentos sem terra não aceitariam uma reforma agrária tal como proposta por Jango, porque diria que ela era muito limitada, muito tímida. Jango sanciona a lei de remessa de lucros e, de uma tacada só, tabela os óleos lubrificantes e aumenta a área de atuação da Petrobras. O Brasil estava iniciando a sua fase de Petrobras autônoma. Foram adotadas regras de proteção da economia brasileira. Por exemplo, de monopólio do Estado na importação do óleo, para impedir uma especulação gigantesca, absolutamente predatória de capitais e de interesses nacionais, de modo que tudo isso produzia um clima de confronto com interesses específicos de áreas privilegiadas do nosso país. No dia 31 de março de 64, tropas do Exército partem de Minas e sobem a Serra da Mantiqueira em direção ao Rio de Janeiro, onde se encontrava o presidente João Goulart. Estava deflagrado o golpe que mergulhou o país em 21 anos de ditadura. Uma tropa ligada ao Lacerda tentava prendê-lo, ele consegue escapar do Rio, vai para Brasília, vai diretamente para onde ele morava, que era a Granja do Torto. E lá chama uma meia dúzia de companheiros mais próximos, né? Eu tenho a honra de dizer que eu estava incluído. E aí se discute qual era o quadro. Nessa hora há um telefonema do general Ladário, do Rio Grande do Sul. Esse presidente venha para o Rio Grande, porque não dá para esperar muito. Ele entrou no avião da Varig. A ideia era de constituir o governo em Porto Alegre. Eu falei para o Jango, olha, este avião da Varig não vai sair. Vimos que havia risco do presidente ser preso ali, já que era estranho que o avião não decolava. Disse para o Jango, olha, nós temos já com árvore do lado,
se você quiser ir para o Rio Grande, vamos para esse avião. Nessa hora o Jango já vinha descendo com seus ministros e até que, enfim, tinha chegado à conclusão de que tinha que mudar de avião. Passou por nós, despediu-se e disse, aguentem 48 horas, eu logo estou de volta. Por volta de 00:30 ou 1h, do hotel de Andrade, deputado do partido do presidente João Goulart, chegou dizendo que eles querem dar o golpe completamente com a conivência do parlamento. Estão tentando fazer a declaração de que o presidente abandonou o país. Metia um papel na máquina e batia esta última comunicação do governo. O presidente da República, Dr. João Goulart, incumbiu-me de comunicar ao Congresso Nacional que ele viajou da sede do governo da República para, no território nacional, a cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O hotel passou à mesa esse documento e aí o presidente do Senado Federal, que era presidente do Congresso Nacional, o senador Auro Moro Andrade, mentiu à nação. O chefe de Estado abandonou o governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basílio. Tancredo, que era um homem muito elegante no trato, não é? Naquele instante levantou-se. Eu estava ao lado dele, na primeira fila. Levantou-se e gritou para o Moro Andrade: canalha! Canalha! E o deputado daqui de São Paulo, o deputado Roger Ferreira, do Partido Socialista, que era um homem jovem ainda, forte, atlético, abre caminho e chega ao Moro Andrade e dá-lhe várias cusparadas. Não é? Eu costumo dizer que foram cusparadas cívicas. Há um erro, né, histórico, achando que em 64 a população civil, né, estava contra o golpe. Não estava. Havia um grupo de igreja mais conservador que era pela queda do Jango, que era pelas passeatas de pátria, família e propriedade. A aliança civil e militar em Minas deflagra o golpe, mas o movimento ainda não tem o apoio de outros governadores e nem o consenso entre os militares. O golpe ele vai ser precipitado por Minas Gerais, por um general absolutamente irrelevante, que é o general Mourão Filho. E o coração mesmo, o cérebro militar, é um grupo que está no Rio de Janeiro, onde está o general Castelo Branco, onde está o general Golbery do Couto Silva, onde está o general Geis, que é o que a gente poderia chamar do setor mais alinhado com os empresários e do setor que tem uma proposta de um projeto de modernização conservadora para o país. Começando a acompanhar o que sucedia no país, nós ainda esperávamos uma reação no Rio Grande do Sul. Estava um clima de golpe, mas eu não pensei que fosse naquela hora, não. Eu então liguei para o general Justino, com quem eu tinha um bom relacionamento pessoal. E perguntei a ele o que é que havia, 1h da manhã. Ele disse: não, está havendo um movimento revolucionário, as tropas do general Mourão estão caminhando para o Rio de Janeiro, mas eu, comandante do 4º Exército, estou firme com a legalidade, defendendo o governo do presidente João Goulart. No outro dia de manhã, 8h da manhã, eu fui para o Palácio do Governo. Quando cheguei lá, minutos depois, saiu a notícia no rádio da adesão do general Justino. Tudo aquilo que se pensava sobre a resistência do tal esquema militar do Jango veio abaixo, nacionalmente. Mas a preocupação era de como resistir. Então eu ainda fui à Câmara e pronunciei, levei escrito um discurso, pronunciei num pinga-fogo um discurso, denunciando o golpe. Né? Mas aí já havia ordem de prisão contra mim.
Queriam duas cabeças imediatas em Brasília, a minha e a do deputado Francisco Julião, que era o homem das ligas camponesas. O Congresso continua funcionando, mas no dia 9 de abril, o comando das forças revolucionárias assume a direção política do país, baixa o ato institucional número 1 e abre o caminho para a cassação de mandatos parlamentares e suspensão de direitos políticos. A primeira lista de cassados tem 100 nomes, entre eles o de 40 deputados federais. Já não podia mais ir ao meu apartamento já tinha sido invadido. Eu entrei na embaixada da Iugoslávia, que era a única que podia nos receber em Brasília. As embaixadas ainda estavam todas no Rio de Janeiro. Em Brasília nós tínhamos só a embaixada da França, a embaixada dos Estados Unidos e a embaixada da Iugoslávia, que tinha recém sido inaugurada com a visita do presidente do Marechal Tito. Mas era ainda absolutamente vazia, não tinha uma cadeira. Éramos os 2 meses na embaixada. Precisamos lembrar que aquilo era o tempo do auge da Guerra Fria. A Guerra Fria, ela dissemina uma imagem do comunismo e cria uma histeria anticomunista muito forte. O golpe, ele é tramado nacionalmente, digamos assim. São militares, são empresários que estão articulando com o apoio norte-americano. Havia uma operação de navios que estavam já na costa do Espírito Santo, com marinhos, com equipamento, com munição, com combustíveis, para intervir. É a Operação Brother Sun, que é uma operação de guerra, com um deslocamento de parte da Marinha Americana para o Brasil. Como o João Goulart caiu sem dar um tiro, não foi necessária a intervenção militar americana. O governo civil de Ranieri Mazzilli dura pouco. No dia 11 de abril, o Congresso elege indiretamente o primeiro presidente da República do regime militar. Quando Castelo Branco assumiu, eleito indiretamente pelo Congresso, ele se comprometeu a respeitar o calendário eleitoral. O calendário eleitoral previa uma eleição em 65. E já tinha um candidato lançado, que era Juscelino, e tinha um candidato potencial que ia ser lançado pelo dele, que era o Carlos Lacerda. Mas o Castelo Branco prorrogou o mandato. Com isso, não houve eleição em 65. Eles não podiam ter um projeto de poder em nome de um general só. Eles tinham que fazer um revezamento entre eles para contentar os vários segmentos que compunham as Forças Armadas. Então isso que era interessante. As eleições acompanhavam essa necessidade que existia de reciclar o militar que estava de plantão exercendo o cargo de ditador. A nação assiste indefesa às arbitrariedades do regime militar. Ainda assim, resiste. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. O controle político rigoroso não satisfaz aos setores mais radicais das Forças Armadas. Em outubro de 65, o presidente da República anuncia em cadeia nacional de rádio o ato institucional número 2. O regime se fecha pouco mais. Da esquerda até a extrema-direita, da extrema a extrema, havia uns 12 partidos legais. Eles fecharam todos e criaram 2 artificiais. Um era a Arena, que era o oficial da ditadura, e outro MDB. O MDB foi composto para fazer o contraponto da Arena, para dar o caráter, assim, vamos supor, de democracia, né, ao regime. Do ponto de vista dos militares, sem dúvida, manter o Congresso aberto é muito importante para legitimar o regime. Eles confiaram em que a oposição seria uma oposição meramente formal, seria um partido do sim. E a Arena seria o do sim, senhor, né? Mas, felizmente, foi havendo uma evolução, que a dignidade humana e os anseios humanos, enfim, tendem para a melhoria de tal forma
que o MDB, que poderia ser, em certo momento, um partido do sim, foi virando um partido não e não mesmo. Ficaram no MDB algumas figuras que fizeram oposição verdadeira. Tanto é que foram caçados logo depois. Outubro de 66. Eleições em todo o país para o Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Estaduais. O governo não gosta do resultado e caça o mandato de 6 deputados do MDB. Num gesto simbólico, os caçados se asilam nas dependências da Câmara. A reação do regime é imediata. O povo brasileiro não pode escolher o presidente da República. A eleição para governadores e prefeitos de capitais também é indireta. O regime monta um esquema de vigilância cerrada. Todo mundo é suspeito. Quem não se submete às regras é duramente perseguido. O governo ignora direitos e garantias constitucionais. No parlamento, vozes se levantam para denunciar arbitrariedades e torturas. O Congresso é fechado de novo. Dessa vez por quase um ano. Os militares, em meados de 68, já haviam decidido dar o golpe e acabar com todas as garantias constitucionais e democráticas que ainda existiam no país. E estavam procurando um pretexto. E eu fiz um discurso fazendo um apelo que as mulheres dos militares que estavam violentando a jovem população brasileira se recusassem a eles até que eles restaurassem a democracia. E também dizendo que o Exército Nacional se havia transformado num valhacouto de torturadores. Eles argumentaram que era um discurso ofensivo às Forças Armadas e pediram ao Congresso Nacional, os 3 ministros militares, que me dessem licença para que me processassem pela justiça militar. Ou seja, caçassem o meu mandato e me prendessem. Em dezembro de 68, eu escutei no rádio aquela voz desagradável do Costa e Silva, que eu conhecia ele muito bem, que foi no Conselho Universitário. Nunca tive respeito por ele, porque ele não se dava ao respeito. E eu assisti o Costa e Silva dizendo pelo rádio, lendo o AI-5. Foi o segundo golpe. O executivo era o centro da ditadura. E como ele era todo poderoso, era uma forma ditatorial, ele violava os outros poderes. O primeiro ato institucional é o de 9 de abril, que seria o único ato, mas em vez de ser o único, depois foram editando outros atos, em cerca de 2 dezenas de atos, sendo que o mais terrível deles foi o AI-5, né? Antes que esses novos atos, as novas cartas outorgadas, que houve 2, a de 67 e a de 69, e os atos complementares, que foram centenas de atos complementares. Houve até decretos que eram chamados decretos secretos. Como é que você pode cumprir uma coisa que é secreta? Mesmo dentro do MDB, a grande maioria era uma oposição silenciosa, que se confundia muito com a Arena. Mas existia um grupo que vinha da eleição de 70, que é o Grupo Autêntico, cujo exemplo irradiou na eleição de 74 e fez com que a bancada de deputados oposicionistas para valer ficasse maior. Não tinha mais nenhum grupo no Brasil que tivesse condições de fazer, não era vontade, tivesse condições de fazer o que nós conseguimos fazer, porque tínhamos certa imunidade em função de ser parlamentar. Imunidade, entre aspas, porque tínhamos AI-5 em cima. E essa bancada é que impunha o ritmo no que diz respeito às denúncias, no que diz respeito à oposição à ditadura. E isso custou o mandato de muitos deputados, como Alencar Furtado, Elisandro Maciel, Marcos Tito. E a grande força desses deputados estava na medida em que eles traziam para dentro do parlamento o apoio do movimento social que estava lá fora. Por exemplo, tinha uma discussão sobre reajuste salarial, certo? E aí, então, esse grupo de deputados de oposição, de fato, se articulava com o movimento sindical e ocupava-se as galerias do Senado, da Câmara,
para pressionar o Congresso para que votasse a favor das teses dos trabalhadores. Então, a ligação do movimento social com essa bancada parlamentar que existia dentro do MDB, é que foi o fator diferencial que surgiu a partir de 74. O endurecimento do regime atinge a todas as camadas da população que tem no Congresso o único canal de denúncia de prisões, torturas e outras medidas de exceção. Eu morava nessa época no Morumbi. Eu tomei o automóvel, era um Volkswagen, pequenininho, azul, para ir para a faculdade, que já era aqui na cidade universitária. E no rádio eu ouvi que eu tinha sido aposentado compulsoriamente. A imprensa tinha censura e não divulgava na íntegra tudo aquilo que acontecia. E a tribuna passou a ser um instrumento a ser utilizado pelas forças de oposição. Um companheiro nosso ligou de São Paulo, de um telefone público, e denunciou a prisão de Fernando Santa Cruz. E eu fui à tribuna e denunciei a prisão de Fernando Santa Cruz. Né? E todo mundo, a família, ficou sabendo que ele tinha desaparecido. Embora ele tenha sido morto, depois assassinado na prisão, mas ficou público essa questão. No final de 73, um exemplo de coragem do Congresso brasileiro surpreende o regime. O Grupo Autêntico do MDB lança a anticandidatura à presidência da República. O movimento varre o país de ponta a ponta. No momento em que Geisel está sendo escolhido presidente da República, Ulisses Guimarães sai pelo Brasil, né, como anticandidato à presidência da República. Né? Isso é inimaginável no regime de um Pinochet ou no caso dos militares na Argentina. Né? E isso tem um efeito importante. Mesmo apenas consentida, a oposição ganha o apoio da população e avança alguns passos na resistência ao regime. A ditadura tinha mostrado sua verdadeira cara com a repressão que deflagrou contra os movimentos populares, contra as lutas que, de todas as formas, se opuseram a ela, especialmente a luta armada. Aí as atrocidades cometidas em nome desta suposta democracia e liberdade deixaram a população com uma visão clara do que significava aquele tipo de governo e ausência de liberdades. Além disso, nunca resolveram a questão econômica. Apesar de terem feito uma propaganda muito grande em 1970 sobre o milagre econômico, na verdade isso não aconteceu, porque na prática a situação do povo cada vez ficava pior. De maneira que acho que a 74 foi o desaguadouro de toda essa oposição que estava reprimida e que queria se manifestar. De 22 estados brasileiros naquela época, nós ganhamos em 16 estados brasileiros a eleição do senador. O governo teme que os bons resultados do MDB em 74 se repitam na eleição seguinte. O presidente Geisel não consegue a maioria de 2/3 no Congresso para aprovar alterações à Constituição. A resposta é o pacote de abril. O Congresso é fechado de novo e surge mais um símbolo do retrocesso político, o senador biônico. Os partidos indicavam e o colégio eleitoral que havia nos estados que escolhia o governador escolhia também o senador biônico. A raiva, há tanto tempo contida, explode no coração da sociedade. O governo não consegue represar mais os anseios de liberdade dos brasileiros. A campanha pela anistia aos presos políticos e exilados empolga o país. O retorno dos exilados dá mais fôlego à luta pela redemocratização. O povo vai às ruas reafirmar o direito de escolher o presidente da República. O movimento pela direta já nasceu de uma proposta de emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira, por Mato Grosso, que mudava a Constituição, que dizia que o presidente devia ser escolhido por via indireta e passava a ser pelo voto direto. Foi o maior movimento de massas que já houve na história política do Brasil. Não foi dessa vez. O governo ainda tinha forças para impor sua vontade ao Congresso.
haviam forças políticas retrógradas, atrasadas, não é? Que sustentavam essa ditadura. A ditadura mesmo moribunda, com o povo na rua, e eles ainda não deram a votação necessária para nós aprovarmos o restabelecimento das eleições diretas. A emenda das diretas já não foi aprovada, mas abriu caminho para que um civil reassumisse os destinos da nação, ainda que pela via indireta. Os brasileiros só voltaram a ter o direito de escolher o presidente pelas urnas em 1989. Quando a gente pensa que começou a reagir em 69 e só conseguiu eleição direta em 89, mas foi pouco tempo hoje na história, 20 anos. Mas para nós que convivemos 20 anos de ditadura, foi muito tempo. E para a eleição foi muito mais, porque a última eleição direta foi em 1960. Nós passamos praticamente 30 anos sem eleição. Mesmo nos momentos mais feios dessa história, mais negros dessa história, né, o Congresso, ainda que cerceado, jogou um papel muito importante de denúncia, de combate, e determinados parlamentares vão construir uma história muito bonita de resistência. Em 13 de dezembro de 1968, o governo militar anuncia o Ato Institucional número 5. Foi o primeiro passo para a decretação da censura prévia, que ocorreu no dia 26 de janeiro de 1970. Livros, periódicos, publicações, diversões e espetáculos públicos, programação de rádio e TV estariam agora sob o controle de censores. Eu achei que era indispensável avisar o leitor que o jornal estava sob censura, para que ele, ironicamente, não acreditasse no jornal, inteiramente no jornal. Uma edição em que estava evidente para o leitor que ela tinha sido manipulada, cheia de coisinha, a previsão do tempo, nuvens negras ameaçam o país,
Cada jornal procedeu, cada caso foi um caso. Havia jornais que tinham, o censor era mais esperto, né? Fiscalizava até as matérias, ia às oficinas. Logo depois houve um acordo, eu diria um conluio entre donos de jornais e os órgãos de segurança, e os jornais passaram a ser regidos sob o regime de autocensura. Eu me lembro que o Walter Fontoura, que era o editor do jornal, virava para mim e dizia assim, olha, não está engraçado. Ele não usava a palavra, sabe, era um código que a gente já tinha. Quando ele dizia não estava engraçado, eu entendia que tinha algumas colocações políticas ali que eu deveria mudar ou deveria escrever outra crônica. Na redação da Visão, recebi vários telefonemas da doutora Sueli, da Polícia Federal, que ligava e dizia assim, olha, estou querendo comunicar que estão proibidas quaisquer notícias sobre o atentado contra o general Ladolfo. Nenhum de nós estava sabendo que o general Ladolfo tinha sofrido um atentado, mas enfim, a gente ficava sabendo de muita coisa pela própria Polícia Federal. A censura federal mandou cortar centenas de matérias e entrevistas em veículos de comunicação de todo o país. A maior parte das notícias proibidas denunciava protestos contra a ditadura e abusos do regime autoritário. Mas muitos outros assuntos foram censurados. Está proibida a publicação do decreto de Dom Pedro I, datado do século passado, abolindo a censura no Brasil. Manter a proibição de publicação sobre a sucessão presidencial e nomes de prováveis candidatos. Fica proibida a divulgação de notícias dando atributos negativos à carne congelada. Roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou. Em 1968, atores da peça Roda Viva são espancados por integrantes da organização terrorista de direita CCC, Comando de Caça aos Comunistas de São Paulo. Houve um ataque militar, uma operação chamada Quadrado Morto, em oposição à Roda Viva, que assistiu a peça 70 vezes, fez um ato de terrorismo. Eles entraram no camarim das mulheres já dando porrada mesmo, e já puxavam as mulheres pelos seios, pelo bico dos seios, né? E aí eu vi o teatro todo quebrado. Então as pessoas que saíram, foi uma coisa tão rápida, foi uma operação que durou 3 minutos. Aí durou 3 minutos, eles quebraram o teatro inteiro, bateram nas pessoas. Esse ataque não, já aconteceu e não tem a menor importância. Muito mais importante foi a peça. A peça era extraordinária, a peça encontrava o público com a plateia, misturava tudo. No dia seguinte a Roda Viva estava lotada. E o espetáculo com pedaços do cenário quebrado, tudo mais, atores com manchas roxas e mancando e ali fazendo espetáculo. Eles achavam que nós utilizávamos de métodos de hipnose apreendidos com os chineses, que os chineses tinham métodos de hipnotização, que nós hipnotizávamos o público, porque o público participava dos espetáculos. Né? Aí eu fui preso por um médico do Exército que queria me interrogar sobre os métodos que a gente utilizava. Veio um senhor da polícia, perguntou, falou assim, aliás, essa peça é muito subversiva, onde está esse Sófocles? Que era o autor grego. Aí a Glaucio Rocha falou assim, para ele, o senhor vai ter uma certa dificuldade de encontrá-lo, porque ele morreu há 2000 anos atrás. No Rei da Vela, eles censuraram, nós tínhamos um enorme boneco que ficava do lado de fora do palco, pegando todo o pé direito do teatro. Em um determinado momento da peça, ele tocava uma música e tinha uma metralhadora, como se tivesse um tiro de canhão, e do meio das pernas dele levantava um pau enorme e bombardeava a plateia. A censura proibiu o pau. Tivemos que desatarrachar o pau lá meio cenógrafo. E lá então fomos nós fazer com o advogado um habeas corpus para liberar o pau do boneco. E Galileu Galilei estreou no dia do AI-5. No dia, apesar de ser uma loucura, porque eu estava sendo procurado pela polícia, o Caetano e o Gil foram presos nesse mesmo dia.
o Gil estava fazendo a música de Galileu Galilei, né? E eu fui chamado no DOPS, mas eu fui no mesmo dia que eles. Aí o meu advogado, Tarso Castelo Branco, um advogado maravilhoso, ele falou, sai por aquela porta e some. Eu me lembro que eu estava fazendo uma peça com a Beatriz Segal, o Maurício Segal, que era o marido, estava preso, sendo torturado no doicode, e a gente, no intervalo de uma peça, eu me lembro que tinha um rádio, a gente escutando a queda do Allende, a morte do Allende, e a gente, todo mundo de pé, assim, aos prantos. E aí falou assim, tá dando o terceiro sinal, a gente entrou em cena. Entendeu? O teatro está representando Liberdade, Liberdade, né? Quando começou o espetáculo, a uma certa altura, o Paulo Otran disse uma determinada coisa lá, e aí um cara gritou, comunista! O Paulo Otran levou um susto, né? Mas retomou o texto da peça, aí o outro gritou, comunista! Bom, aí o Paulo Otran continuou, e aí o resto da plateia começou a aplaudir, né? E quando eles falavam, vaiava e aplaudia, liberdade, liberdade. Aí os caras tiveram que ficar quietos lá no canto deles. Só avisamos a polícia, e a polícia então foi revistá-los. Um tinha um cano de ferro debaixo do paletó, outro tinha revólver, faca, e a situação foi de tal ordem que nós conseguimos fazer com que a polícia da ditadura prendesse os caras da ditadura lá, os bandidos que eles mesmos tinham organizado. Uns anos mais tarde, eles puseram uma bomba no teatro mesmo, de madrugada, e arrebentaram com a bilheteria do teatro. E foi uma coisa, aí uma bomba para valer mesmo, porque que assustou todo mundo, e inclusive o público. E isso foi um dos determinantes para a falência do teatro. 2 meses de ensaio, gastava uma grana, montava o espetáculo, chegava um sensorzinho de merda lá, olhava e dizia assim, tá proibida a peça. Ele começou a depor negando que nós fizéssemos parte de uma base do partido. Aí o interrogador, que era um tal de Pedro Guancieri, dizem que era sargento da Marinha, tinha uma âncora tatuada no braço esquerdo, ele nos chamou, a mim e ao Duque Estrada, e pediu que nós falássemos com o Vlado. E aí nós dissemos ao Vlado, eles já estão sabendo da existência da nossa base. Ali você entra num jogo perigosíssimo de gato e rato, né? Você tem que ver o que eles sabem para não dar mais do que eles sabem. Mas também, se você der menos, aí você entra no pau, como eles diziam. O Duque Estrada falou alguma coisa, aí o Vlado falou, eu não sei do que vocês estão falando, eu não tinha nada a ver com essa base do Partido Comunista. Aí nós saímos da sala. Aí logo depois, pouco tempo depois, ele começou a apanhar. Eles até aumentaram o rádio para disfarçar os gritos, o barulho. Estava dando uma notícia, eu me lembro bem, sobre a extrema-unção do ditador espanhol Franco. Mas aí parou o barulho, parou. E aí me chamaram novamente. E eu entrei e ele já estava escrevendo uma confissão. Eles ditavam o que você tinha que escrever. E ele escreveu. Na hora em que ele terminou de escrever a confissão, ele era um sujeito muito ético e teve uma crise de indignação e pegou o papel e rasgou. E aí os caras ficaram com raiva e bateram nele sem certas precauções. E aí ele caiu e bateu com a base do crânio no parapeito da janela. No dia seguinte, Vladimir Herzog,
ou simplesmente Vlado, como gostava de ser chamado, estava morto. A alegação do exército: suicídio. De repente começaram a apressar o enterro, porque estava se transformando numa grande manifestação. E a Clarice, aí foi assim, uma coisa, parecia uma daquelas figuras de tragédia grega mesmo. Não, eu quero que o Vlado seja enterrado dentro dos rituais, não quero que apresse, porque ele não morreu, ele não suicidou-se, ele está sendo enterrado aqui, todo mundo sabe que ele foi assassinado e eu vou até o fim. Pra Frente Brasil, foi feito algum tempo depois de eu sair da Embrafilme, ele foi interditado. E não era questão de corte, não tinha nenhum corte, não tinha nada para fazer, era interdição mesmo. Naquela época era a época do Golbery, né? Ele falava das sístoles e diástoles, né? do processo de abertura, altos e baixos. E na realidade o lançamento do filme Pra Frente Brasil coincidiu com um desses baixos. Então uma conjugação de forças acabou levando o governo militar a se crispar diante do filme e eu fui forçado a me demitir. Eu procurei fazer um filme que deixasse a censura numa situação difícil. Eu sabia que podia haver um problema, mas eu achava que o risco tinha que ser corrido. Ele batia num ponto nevrálgico da expectativa do povo que queria respirar, né, depois de tanto tempo de governo militar. Ninguém tem o direito de fazer isso comigo. Isso prejudicou a nossa indústria artística de uma forma absurda. Eu sou a atriz mais censurada no cinema brasileiro. Sabe, eu tive uns 8 filmes censurados. De repente eu venho com um filme, em 70, 71, que trazia toda uma carga muito realista, né, desse quadro que permanecia o mesmo. O homem era explorado da mesma maneira, né? E não deu outro. O filme foi interditado. Essa é a história de São Saruê. Eles interditaram e eu fiquei levando papel, manifestos, pedido de festivais na Europa, nos Estados Unidos, para que o filme fosse exibido, e eles negavam sistematicamente. Mas foi feito e se tornou um libelo contra eles, aí, tanto que eles prenderam o filme 9 anos. Elis Regina, nesses flashes do seu próximo show. Caminhando, cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, temos construções. Eu participei uma vez do júri que selecionou as músicas do festival que tinha na TV Tupi, chamado Festival Universitário. E eu tô lá, tá lá a comissão para ouvir as músicas, aí chegou o diretor da Tupi e falou assim: olha, eu não quero me meter no trabalho de vocês, mas quero dizer o seguinte: cuidado com música que fala em liberdade. A única música que fala em liberdade que a censura permite é Free Again, que é uma música da época. Free Again. A imprensa nanica é a voz do inconformismo nacional. Mesmo apreendidos, mesmo censurados, mesmo vigiados, jornais como Movimento e o semanário Opinião continuam a publicar críticas ao regime militar. Jogaram uma bomba no Opinião na época da eleição para vereador em 1976. E não houve nenhuma morte porque não tinha só um guarda lá naquela altura, mas foi uma bomba para intimidar. Quer dizer, realmente a censura ela inviabiliza um país.
eu acho. E acredito nisso. Então, acho que realmente o trabalho valeu a pena. E acho que foi a coisa talvez mais importante que eu fiz na minha vida, foi ajudar a fazer esse jornal sair 5 anos. Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de la... O primeiro número saiu com 14 mil exemplares, mas esgotou às 10 horas da manhã, da quinta-feira, em que foi lançado. Naquele mesmo dia foram rodados mais 14 mil. Na semana seguinte rodamos 40 mil e foi crescendo, crescendo. Em novembro de 69 fizemos a festa dos 100 mil. E em 70 chegamos aos 250 mil. 250 mil. Em novembro de 70 fomos presos. Todas as tendências mais à esquerda começaram a ter o Pasquim como seu veículo. Ele virou, como diria o Nelson Rodrigues, uma porta de banheiro, onde todo mundo que estava indignado podia escrever. Teve um dia que foi um militar, num sábado à noite, conversar comigo e com o Ziraldo. E ficamos conversando. Ele lá de fora, nós atrás da grade. Aí ele falou assim, olha, eu estou de oficial de dia, eu vou ficar aí dentro. Abriu a porra, vem pra cá. Aí ficamos lá fora conversando. Ele fascinado por nós, fascinado. E aí, estava tão fascinado, falou assim, ô fulano, pega uma cerveja aí e tal. Ô fulano, traz um violão. Aí foi muito engraçado porque ele pegou o violão e me deu. Toca, Sérgio Cabral. Eu falei, não toco. Você não toca violão? Foi uma decepção, né? Eu falei, olha, eu até aprendi, mas eu não ando que eu não pego, não tenho a menor noção, mas... Pô, que pena. Aí o rapaz, soldado que estava com uma metralhadora, tomando conta da gente, falou assim, eu toco. Aí o capitão perguntou, você toca? Toco. Então toca. Aí deu o violão, ele pegou a metralhadora e me deu. E eu fiquei até o capitão assim, pô, aí é esculhambação demais, me dá isso aqui. O humor exige a cumplicidade do decodificador, quer dizer, o cara que lê a piada, se ele não concorda com a piada, ele não acha graça. Então é uma coisa de cúmplice. O humor é cúmplice, então ele é ótimo para você exercer o seu protesto. Algumas besteiras que assolam o país. O diretor de suprimento em Brasília proibiu a venda de vodka para combater o comunismo. A polícia apreendeu exemplares da encíclica papal como material subversivo. O Sérgio Portilho inventou o Festival de Besteira que assola o país, baseado em declarações, quer dizer, em bobagens que aconteciam, mas fundamentalmente em declarações de gente do regime. Assim, tipo, Juraci Magalhães, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, né? Isso aí foi um prato para ele, né? Ele se divertiu para burro. Mãe, acordei dia 23 com a Sônia me dando um abração alegre, me cumprimentando pela anistia. Sabe o que o Poté aqui fez? Ficou duro e resmungando. Que anistia o quê? Que anistia, poxa? Mas não é gozado? Apesar da gente ter conseguido uma anistia quase total, apesar do Betinho agora poder voltar, não dá pra ficar feliz. Por outro lado, poxa, a gente conquistou uma vitória que parecia utopia nem em 6 meses atrás. A gente finge que não gostou pra não acomodar, mas na realidade nós ganhamos sim. Falo em acomodar porque se antes animava muito lutar por 10 mil, da agora pra frente só serão uns michas 300. E é esse o meu medo. Eu já tenho uma solução. É simples. O DOPS, o SNI, o DOI-CODE não continuam aí? Vamos encher as cadeias, tudo de novo. E que cada um comece a imediatamente a fazer por onde ser preso. Aí teremos um número imenso de presos políticos para motivar a luta pela anistia total. Para ser preso? É fácil. Basta manter a dignidade por meia hora. Dependendo do cargo que ocupe, 5 minutos de dignidade continuam dando prisão perpétua. Vocês não estão sozinhos. Primeirão, a bênção do seu Doril em fio.
que consolava às vezes era a carta, né? As cartas que chegavam com outros nomes, de alguma forma que não era, né, tradicional, via correio. A mamãe, que é a felicidade quando recebeu a carta, né? Abriu o sorriso, abriu o olho. O Enfio não tinha pessoa que ele não ajudasse. Ele às vezes ficava possesso, injuriado, porque o trabalho dele voltava tudo censurado. E ele procurava uma outra forma de dizer a mesma coisa, até mesmo ridicularizando, né, a situação. E aí ele conseguia passar. Mas era uma vitória. Em 1975, é criado em São Paulo o Movimento Feminino pela Anistia. Eureka, a saída é por aqui. A ONU está organizando, ninguém vai dizer que nós vamos fazer subversão indo para o Ano Internacional da Mulher. Tinha gente que não sabia nem o que era anistia, pensava que era anestesia. Nós tínhamos 160 milhões de habitantes, 8 mulheres se sentam em torno de uma mesa e criam um movimento feminino pela anistia. Então ficava bonito, sabe? Você podia até discordar, mas sabe, mulheres lutando por justiça e liberdade, e assim, pintadinhas de salto, pareciam mulheres que não ofereciam perigo, né? A anistia que nós vamos conquistar, pode não ser restrita, mas vai ser ampla, é como uma barreira. Tem uma barreira que está segurando a água. Se você fizer um furo numa barreira, a água se encarrega de trazer tudo. Em toda parte, artistas, estudantes, intelectuais e trabalhadores se mobilizam e lançam palavras de ordem. Eu vou. Chegou o dia de encaminhar ao Congresso o projeto de lei de anistia aos que hajam cometido... Para não se darem por vencidos pelo povo, os militares se antecipam. Enviam ao Congresso Nacional o projeto de lei da anistia. O senador Teotônio Vilela foi o escolhido para presidir a comissão responsável pela análise do projeto. E nós marcamos a primeira visita do senador Teotônio Vilela, tá certo? Relator da matéria, no presídio Romão Gomes, em São Paulo. Eu disse a ele, o senhor entre no presídio, converse. Eu não vou ficar com o senhor para o senhor ter mais liberdade. Quando ele sai, uma repórter estava ali fora do presídio e fez uma entrevista com ele. E como foi a sua visita aos terroristas? E ele respondeu, não encontrei terroristas. Vi jovens que arriscaram a sua vida para a democracia no Brasil. E o movimento de anistia ganhou um adepto, um militante, um homem, tá certo? Que acabou tendo um papel fundamental na situação de anistia. Os presos políticos eram absolutamente isolados. Eles só recebiam visitas dos seus familiares e dos seus advogados. O movimento de anistia começou a fazer caravana de personalidades, tá certo? De visitas aos presídios. Então, artistas, cantores, poetas, personalidades, políticos. A lei da anistia foi sancionada no dia 28 de agosto de 1979. Pelo menos 5.000 exilados puderam voltar ao Brasil. Presos políticos foram libertados e centenas de pessoas que haviam sido caçadas retornaram ao serviço público. Para mim ficou muito marcante o retorno. A felicidade, né, de você ver a pessoa chegar. Ela com o Betinho, então, vinha com uma cara assim, pisando a terra dele, que ele tanto defendeu, né? Finalmente posso pisar no país que eu amo e que eu defendi. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento
esse meu sofrimento, vou cobrar por juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você amanhã há de ser outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar? A mobilização está forte. Nós nos reunimos no porão de uma igreja. Não podia se manifestar, não podia ter reunião. Perigo, todo mundo corre. Minha casa estava, às vezes, cercada por paramilitares com metralhadora. 4 anos depois de tomar o poder, a ditadura militar caça sindicalistas da oposição e reprime qualquer tentativa de protesto. O governo constrói sua força à base da repressão e tortura. Vários atos e mudanças na Constituição limitam estudantes, caçam direitos políticos, censuram artistas e jornalistas e sufocam o movimento sindical. Nós temos que manter a mobilização dentro das fábricas e uma das formas que nós vimos seria aguentar na base da ocupação. Ocupar e deixar eles invadirem. Deram ultimato para sair, o pessoal da Cobrada disse que não saía, né? E aí eles invadiram. Eles derrubaram os portões, estavam com correntes, soldados, invadiram com cavalaria, tropa de choque. O pessoal desligou as luzes da fábrica e aí tiveram que reprimir na escuridão. Depois foi prisão. Osasco virou praça de guerra, ninguém entrava e saía de Osasco sem ser revistado. A dura repressão às greves de 68 sufoca os líderes sindicais ligados aos trabalhadores. Começam as intervenções nos sindicatos e cassações de líderes. A ditadura fez com que trabalhou para levar o sindicalismo à inação, o seu sindicato não ser representativo dos trabalhadores. E não tinha margem de negociação, margem de mobilização e de pressão para obter algo mais. A gente sabia que a inflação era muito maior, a gente sabia, era a lei do arroxo. Eu, na época, lia Gazeta Esportiva e Tio Patinhas.
E para mim todo esse pessoal era tudo bandido. Essa era a informação que eu tinha e era assim que eu imaginava. Aí instalou-se vários interventores em vários sindicatos, em várias federações, confederações, e estabeleceu-se então um sindicalismo de colaboração com o governo. Sindicatos chamados pelegos, né? que na verdade não falava a verdade para os trabalhadores e na verdade ia enrolando os trabalhadores e eles se mantendo nos cargos. Novos líderes metalúrgicos começam a aparecer na região de São Bernardo do Campo. Vindos da Juventude Operária Católica, eles compõem as chapas que concorrem às eleições sindicais em 72. Ninguém queria ser sindicalizado, tinha medo de um sindicato. O sindicato era visto assim como uma coisa de comunista, era muito confuso. Uma das slogans da ditadura que ela trabalhava de que o Brasil, antes de 64, era bagunça, que greve era uma coisa de bagunceiro, que os operários eram utilizados pelos partidos comunistas, e que você então tem uma militância no sindicato, você ser crítico ao governo era coisa de subversivo. De vez em quando aparecia alguma pessoa que só sabia um pouco mais porque participava de talvez de alguma organização política, ou participava da pastoral operária, já sabia um pouco mais, mas no geral, na média, os trabalhadores não sabiam de nada. Participar do sindicato como diretoria, num sindicato que não mexia com as estruturas, ia levando, dava assistência médica, odontológica, etc., e ia levando o sindicato dessa maneira. O sindicato era referência para corte de cabelo. O assistencialismo foi aquilo que chamou os trabalhadores para o sindicato. Muita gente condenava o assistencialismo. Não é? Todos nós até condenavam, mas o assistencialismo, o sindicato passou a dar remédio, o sindicato passou a ter colônia de férias, o sindicato passou a ter médicos. Eu fui para o sindicato porque achava que o sindicato era um clube. É tanto que eu fiquei sócio do sindicato em 77 e só fui a uma assembleia um ano depois. Entre 1970 e 74, o investimento do Estado em grandes obras vitamina a economia recém-aberta ao capital externo. As vagas sobram nas metalúrgicas graças à escassa mão de obra qualificada. É o pleno emprego do milagre econômico gerado pelo alto endividamento externo. Líderes sindicais descobrem que precisam esclarecer melhor a comunidade. Quando ele vinha, passava pelo médico e ia comprar um remédio que era mais barato na farmácia, nós colocávamos um boletim, então o menino da farmácia embrulhava um boletim do sindicato dentro do pacote. Quando a esposa chegava em casa, ela ia ler aquilo, tem uma informação do sindicato, tem dissídio, tem reunião da comissão salarial, tem não sei o quê, tem a CIPA, então ela passava também a integrar. As estratégias de informação começam a dar resultado. O número de adesões ao sindicato aumenta. A diretoria negocia até com setores do governo. A aparente imagem de compreensão, porém, não se confirma. As reivindicações continuam não atendidas e os líderes mais combativos são perseguidos. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu fui na assembleia do sindicato, eu comprei um sapato novo, cueca nova, calça nova, camisa nova, tudo novinho, foi muito bem arrumado para o sindicato. Quando eu cheguei na assembleia, eu percebi que tinha gente de macacão, tinha gente com roupas simples, como eu deveria estar, tinha gente falando português errado, mas falando coisas corretíssimas. Evidentemente, aí quando você entra no movimento, você começa a despertar, você começa a entender, começa a conversar com outras pessoas, começa a aprender, começa a ler além da Gazeta Esportiva. Tal. Aí a gente começou a viver outro mundo, a entender de uma forma diferente. Até esse companheiro despertar que ele estava sendo explorado, demorava 2, 3 anos, até porque ele saía do Nordeste, não ganhava nada, ganhava, sei lá, naquela época, R$5 por semana, ou R$5 por dia. Chegava lá, ele passava a ganhar R$5 por hora, uma hipótese, né? Eu falei assim, ó, ainda com todo um bandejão ali,
óculos, médico, ônibus, todo final do mês recebia o seu olerite tudo certinho. Você ia falar para ele, nós precisamos lutar porque o carro que está sendo vendido, o patrão está tendo muito mais lucro explorando o seu suor, o seu sangue, né? E os caras falam, não, aqui tá bom demais. Eu acho que a primeira coisa que fez com que eu adquirisse a consciência foi a constatação naquela Assembleia primeiro, que nós éramos um grupo de companheiros paulistas, mineiros, né? Gente do Nordeste inteiro, gente do sul do país, mas sobretudo nordestinos e mineiros e paulistas do interior de São Paulo, que estávamos ali, trabalhávamos, queríamos ser respeitados. A visão que a gente tinha era sempre uma visão negativa mesmo. Nós sempre vamos reivindicar e nós sempre vamos encontrar um não. Se a gente não partir para uma luta mais forte, alguma coisa mais consistente, para que eles vejam que a gente também tem força, né? A gente também tem e temos direito, sim. Nós buscávamos um melhor salário, uma melhor condições de trabalho dentro da empresa, tá? E uma menos horas extras, né? Porque era muito massacrante a quantidade de hora extra que existia na época. Então eu achei interessante, né, discutir e começar a participar e ver que a gente estava sendo assim massacrado, né? E o salário também era uma merreca, ganhava muito pouco. Então eu me interessei pelo assunto e comecei a participar. A ditadura fez com que os sindicatos não estivessem presentes na fábrica, o sindicato estava fora da fábrica. Então, um pouco seguindo o exemplo do ABC, nós levamos o sindicato para a porta da fábrica, nós criamos comissão de fábrica, nós reaparelhamos os sindicatos. Para atingir os trabalhadores em geral, nós não vamos fazer só dentro na porta da fábrica, nós vamos fazer nos bairros. Então nós íamos para os bairros. Sabia, lá morava metalúrgico, químico, borracheiro, desempregado. As gerações de trabalhadores dentro das fábricas mudaram. Não era mais a geração, aqueles operários, aqueles trabalhadores que antes de 64 fizeram o movimento grevista. Nós éramos uma nova geração. O governo federal passa a perseguir líderes sindicais para proteger os interesses das grandes empresas. As empresas colaboravam com o governo e o governo colaborava com a empresa e amordaçava os sindicatos. Essa era a história que nós vivemos há um bom tempo. Naquela época, a polícia praticamente era subordinada aos departamentos pessoais das empresas, não é? Era coronel, era general, capitão, mas normalmente alta patente, que era que fazia a segurança da empresa. Ela seria o SNI avançado. Como nós vivíamos numa ditadura, não podíamos fazer absolutamente nada. Se fôssemos à porta de uma fábrica fazer uma panfletagem da convocação de uma assembleia, poderíamos ser presos. Quando a diretoria do sindicato ia para o pó da fábrica fazer uma assembleia, conversar com os trabalhadores, então as empresas fotografavam, filmavam, né? Então, para o pessoal que estava ali parado. Então as pessoas tinham medo de ficar em frente ao sindicato para não ser fotografado e entrar na famosa lista negra. Nos bairros operários, grupos de igreja liderados por padres da Ação Católica assumem papel fundamental na conscientização das bases de trabalhadores. A pastoral operária, ela iniciou-se aqui por volta do ano de 1976. Éramos mais jovens, estava entusiasmado com a dinâmica da comunidade eclesial de base. Ela passou a ser uma comunidade eclesial, né? Era eclesial de base, porque a eclesial, evangelho, e a base, ela era a fé, a prática, a luta. O pessoal do poder aí tinha rádio, televisão, né? Jornais, revistas, para informar as pessoas da forma que eles queriam que fossem informadas. E a gente discutindo a problemática do país, tanto política como social e econômica,
E aí foram se agregando os novos membros e conseguimos organizar uma pastoral operária. Existia vários movimentos para que não deixasse a bola cair e a gente continuasse mantendo o movimento de pé. Quando a gente se envolvia com muita gente, a gente se sentia muito fortes, né? A gente sentia assim aquela força muito grande. Sozinho talvez a gente até temia, né? Eu fui mandado embora da Volkswagen porque eu recortava, né, matérias de jornais e colava no banheiro. Então eu fui mandado embora em 78 da Volkswagen por causa disso. Por diversas vezes eu cheguei a pular o portão das fábricas e entrar a conversar com os trabalhadores porque não queriam permitir que a gente conversasse com os trabalhadores. E para mim isso era um direito legítimo. Pegava esses companheiros e falava assim, bom, você tem que entrar mais cedo. Em vez de você entrar às 7 horas, você entra às 6h30. Os primeiros a chegar, você leva o boletim dentro da calça, tal, né, na roupa, e chegava lá, distribuía colocava na mão, não distribuía na mão, porque era perigoso, senão o cara entregava, né? Colocava em cima das máquinas, em cima das mesas da ferramentaria e tal. Quando o pessoal chegava, via aquilo, assim, quem que distribuiu isso? Havia uma dificuldade em casa muito grande de compreender a importância da luta, para explicar a minha esposa, para explicar aos familiares, muitas vezes, olha, isso aqui é uma coisa importante. Por quê? Não por má vontade, nem por inconsciência, mas olha, cuidado, se você ficar desempregado, como é que vai sustentar a família? Eu, sinceramente, quero confessar aqui que eu não falava com a minha família. Só falava naquele momento já, com a greve, as prisões, aquela coisa toda, aquele movimento. Aí eu falava com minha família, olha, vamos ter que sair de casa porque a coisa está feia. Qualquer hora posso ser preso, como fui. E achei que não deveria deixá-los ali, né? As pessoas estavam carentes de luta, as pessoas estavam carentes de participação. O Brasil todo tinha manifestações, tem anistia, luta pela anistia, não era direta ainda, mas as pessoas queriam participar. Em maio de 1978, as primeiras greves estouram em São Bernardo do Campo. Depois de 10 anos de repressão e silêncio, o movimento grevista reúne os trabalhadores. Organizamos essa greve, modesta parte muito inteligente e competente, porque nós conseguimos surpreender a direção da Scania, a chefia da Scania, para que no dia 12 de maio, às 7 horas da manhã, nenhum dos trabalhadores ligaram as suas máquinas. Foi a greve do silêncio, dos braços cruzados dentro da fábrica. Aí começaram a vir, tentar terminar a greve, e o pessoal lá de recursos humanos chegava na ferramentaria e falava, olha, volta a trabalhar, que a gente não vai voltar enquanto vocês não anunciar essa equiparação salarial no quadro de aviso. Então, olha, mas o setor tal começou a trabalhar, tá? Já começou a trabalhar, já tinha furado a greve. Então, automaticamente, sem muito comando, um de nós da ferramentaria saíamos correndo, pegávamos o telefone, telefonávamos para o setor, tá, voltou a trabalhar aí? Não, não voltou. Não voltou, estamos tudo parado. Aí voltava, não, está tudo parado. E era assim que a gente se coordenava. E no meu setor dizia, olha, me chamava o Neguinho, ou Sagui, né? Olha, Sagui, toma cuidado, você não vai se envolver com esses agitadores aí não, viu? Esses caras só querem acabar com a fábrica. Aí quando eu chegava do lado dele, ele dizia, ó, Sagui, toma cuidado, você não fica junto com essa pelegalha não, que é todo um bando de puxa-saco. E eu ficava ali sem saber o que fazer. Mas aí eu tive a opção correta, eu fiquei do lado exatamente de quem lutava. As greves se repetem no ano seguinte. Com a recessão econômica, os trabalhadores precisam de mais força para conseguirem um índice mais justo de aumento. Eles nos prendiam dentro da igreja. Porque a polícia nos prendia dentro da igreja. Que a polícia tentava impedir passeatas que nós queríamos fazer. Fecharam o estádio da Vila Euclides para que nós não pudéssemos nos reunir.
Não tinha nada de proteger as empresas, o patrimônio das empresas. Tá? Era impedir que nós pudéssemos nos organizar. Muitas vezes nós fomos presos várias vezes, inclusive em São Bernardo, porque nós escrevemos num boletim assim: vamos ao tribunal forçar que o tribunal julgue o nosso dissídio, o nosso pleito. Porque tinha as causas sociais e as causas financeiras, né? Aí nós fomos presos. Aí chegou lá, o delegado do DOC falou assim: olha, mas quem são vocês para estar pressionando autoridades? Eu fui preso, quando me pegaram, jogaram dentro do camburão e ficaram andando na cidade. Eu fazia cura para lá e para cá. Eu falei: pô, será que estão me levando? Né? Aí depois ficaram 2 horas comigo, me deixaram no lugar, falou: corre, não olhe para trás. Aí era tanta gente para prender que não tinha mais onde colocar. Muitas vezes o estádio de Vila Euclide lotado, né, e o Lula lá e a repressão, os caras passavam por cima da gente com um helicóptero, apontando arma, a cavalaria, aqueles caras com brucutu. A manifestação em frente à Praça Matriz de São Bernardo, muitas vezes jogaram até bomba de gás lacrimogênico na gente para espalhar. Aí fomos levados para a delegacia seccional de São Bernardo do Campo, pegaram nosso documento, RG, carteirinha da fábrica, e registraram lá, e todos aqueles companheiros foram demitidos. Aí já não bastava mais o salário. Aí já se tratava de democracia, aí já se tratava de direito. A nossa luta nós fazíamos com os recursos que eram do fundo de greve, da contribuição dos trabalhadores e das pessoas que queriam democracia no país. As esposas dos trabalhadores e muita gente colaborando vinha aqui para a Igreja Matriz organizar, fichar os trabalhadores, ver quem realmente precisava. Nós pagávamos algumas contas de luz, de água e tal, para a pessoa poder sobreviver. Fora isso, a sociedade organizada também mandou muito alimento. Esse ponto, por exemplo, aqui, que é hoje o estacionamento da igreja, se tornou o grande armazém dos trabalhadores para distribuir alimentação. Aqui não cabia de gente, era muito alimento, muita gente. Em 1980, a greve pelo aumento anual é mais organizada. Um grupo de greve com 16 líderes comanda as bases. Um grupo de comando intermediário e as comissões de salário e mobilização somavam mais de 400 trabalhadores envolvidos na organização da greve. Que ninguém entrou, ninguém. Toca, pai. Obrigado. Em 80 nós tivemos uma paralisação de 41 dias. Os líderes sindicais do sindicato e outros companheiros de base foram presos, fomos presos. E aquilo também foi um sofrimento muito grande. Fomos indiciados na Lei de Segurança Nacional. No 30º dia de greve, a maioria dos trabalhadores, 90%, voltaram ao trabalho. Com medo, porque ao passar 30 dias, poderiam ser demitidos por justa causa. Mas não queríamos voltar sem uma decisão coletiva. Porque a diretoria estava presa. Não seria bom voltar de cabeça baixa. Era voltar com uma decisão coletiva. Muitas demissões, prisões, né? Muita coisa de ruim já tinha acontecido. Então nosso objetivo é esse, parceiro. Você entendeu? Se você quiser ir trabalhar, fica na tua consciência. Agora nós estamos pedindo. Mas aquele movimento contribuiu muito para o amadurecimento do movimento de luta pela democracia. Não só a luta sindical, mas a luta pela redemocratização do país. A gente percebeu que contra nós não eram só os empresários. Aliás, os empresários estavam a mídia, estavam o governo. Aquilo para nós, a gente voltou atrás e falou: puxa vida, então a coisa é mais grave ainda, é mais complicada. A gente chegou lá
4h30 da manhã. Quando nós chegamos lá não tinha ninguém, mas ele estava lá. Falei para o compadre, ele vai furar a greve, vamos ficar aqui perto dele, não vamos falar nada, vamos ver se você vai fazer. E o ônibus lá. Ele olhava para nós, olhava para o ônibus, mas não entrava. O ônibus foi embora, mas esse homem ficou agoniado. Não queria dizer que estava furando, que queria furar a greve, mas ficava falando, olha, estão furando por aí, estão furando, está muito feio, acabou não sei o quê. Eu falei, não, mas tudo bem, está tudo bem com você, tudo bem. Ele não entrou, porque nós estávamos ali. Quando a gente está tomando café, lá vem ele de novo para o ônibus do segundo horário. Eu falei, meu amigo, você quer tomar um cafezinho? Ele falou, não, quero não, estou bem aqui, estou só vendo o movimento e tal. E a gente dando risada entre nós. Eu falei, não vai, esse cara não vai. Se ele for, a gente segura ele. O ônibus foi embora. Voltamos para a padaria dando risada. Daqui a pouco, a gente só vê o barulho de um fusquinha. Quando a gente vê ele dentro de fusquinha. A gente corre, para. Aí ele parou o carro. Falei, meu amigo, você está indo para onde? Falou, rapaz, eu estou indo ver os piquetes. Fala, então nós vamos junto. Ah, então tá bom, então entre aí. Aí nós entramos. Aí eu fico mostrando, andando em lugares com ele dando risada, piscando um para o outro. O cara doido. Você acredita que quando deu 9 da manhã, ele rasgou com esse carro, não parou para ninguém e foi trabalhar? É duro, né? A repressão aos movimentos e piquetes aumenta. Os trabalhadores fazem assembleia na frente da matriz de São Bernardo do Campo. Dentro da igreja, tumulto com bombas de gás. A polícia usa força para evitar que mais trabalhadores se unam à greve. Muita gente ia trabalhar de carro, então nós tínhamos que encontrar um jeito de parar os carros, né? Aí, então, o cara arrumou uma morsa, aí tortava o prego, que é o tal do Miguelito, né? Você torce um prego, assim, ponta, e você joga no chão, ele de todo jeito que você jogar, ele fica com a ponta para cima. Bate no pneu, fura. Porque quando a polícia vinha, o pessoal jogava o Miguelito na frente do carro da polícia, a polícia passava, furava o pneu, enquanto eles perdiam tempo trocando o pneu, então a gente corria e não conseguiam pegar nenhum de nós, né? Aqui, por exemplo, foi palco de muita luta. Em determinado momento, um dia eu estava ali parado com um amigo falando sobre o movimento na fábrica e a polícia começou a jogar bomba de gás lacrimogêneo, começou a bater nos trabalhadores. Nós subimos no banheiro da igreja, essa grade era lá em cima, e aí nós subimos e a grade caiu por cima da gente e a polícia não parava de bater. Saiu muito trabalhador machucado daqui naquele momento. Foi uma parte da nossa luta nessa igreja. Nós falamos para a pessoa da tropa de choque, nós não somos bandido. Nós não somos bandido. Vocês têm muitos parentes aqui entre nós temos parentes entre vocês. As nossas mulheres saíram em marcha também. Elas sozinhas organizavam as marchas delas em apoio a gente. Não era só a minha mulher, não, a mulher dos dirigentes sindicais, as mulheres dos trabalhadores, que vinham com uma rosa e marchavam em dias separados da gente, tá? Companheiros, dizer assim, companheiro entre aspas, que estava conosco nos piquetes, passou para o outro lado e falou assim, agora documento. Não, mas escuta, mas você não estava junto conosco? Você não é funcionário da Mercedes-Benz? Não tem conversa. Documento. O cara era da polícia. E fazia, infiltrava e fazia agitação. E era o que mais agitava. Os movimentos sindicais dos metalúrgicos do ABC paulista repercutem em várias regiões do país. Outras categorias de trabalhadores definem pauta de reivindicações e organizam suas greves. A organização dos movimentos sindicais se une a movimentos políticos que lutam pelo fim da ditadura militar. A reivindicação de melhores salários e condição de trabalho faz crescer a caminhada pela redemocratização do país. São José da Costa Rica, coração civil, me inspire no meu sonho de amor, Brasil. Se o poeta é o que sonha, o que vai ser real, vamos sonhar coisas boas que o homem faz e esperar pelo